Pronto, nós já estamos, então, na página do Verdade e Luz, na minha pessoal, o Rodrigo também compartilhou, para que a gente possa ir atingindo um número maior de pessoas e que as reflexões dessa tarde possam nos trazer bastante benefício, nesse período que estamos no distanciamento físico, mas não no distanciamento de sentimentos. Nós, em espírito, estamos cada vez mais próximos e aprendendo, né, a ter essa proximidade. Hoje nós teremos o Rodrigo Miranda. Boa tarde, Rodrigo, muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo em nossa casa, Centro Espírita Verdade e Luz. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande aqui poder compartilhar de alguns momentos com vocês, que essas reflexões venham ao encontro de nossas necessidades, né, Edson? Isso. O Valdinei, nosso amigo em comum, que, aliás, foi quem nos aproximou, já disse que som e imagem estão ótimos. Que bom. Obrigado, Valdinei. A gente tem um probleminha até de internet, me avisem se tiver alguma dificuldade aqui. Boa tarde para todos. Bom, então o Rodrigo, ele é de Jundiaí, trabalhador, atuante, ele tem feito um trabalho muito bom, aí nós estávamos conversando um pouco antes, com grupos de estudo praticamente todos os dias da semana, né, Rodrigo? Isso é muito Exato. bom. Para manter, né, esse vínculo e esse cultivo de espiritualidade, né? Importante essa manutenção nesse momento. Mantendo a chama acesa, mantendo os corações aquecidos e despertos, né? Nós temos que ficar sempre despertos em espírito. Muito bom. Eu acho que tem mais alguns minutinhos para que a gente possa receber um pouco mais de pessoas aí. Já temos alguns likes. O Sérgio acabou de entrar aqui também, falando boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sérgio. O tema hoje, Rodrigo? Desafios da convivência. Vamos trabalhar um pouquinho esse tema, visando justamente esse momento que nós estamos procurando conviver mais com os nossos familiares, nos nossos relacionamentos, né, Edson? Isso. Bem propício para essa hora. Bem propício. E tem a nossa literatura espírita bastante farta para que seja bem explorada, e você, como estudioso que é, temos certeza que você vai transitar aí com muita propriedade. Bom, então eu vou deixá-lo à vontade aqui, já vou me retirando, vamos ver se eu vou saber me retirar tranquilamente. E tenha uma boa tarde, Rodrigo, que os bons espíritos o iluminem e que você esteja bastante conectado. Até mais. Muito obrigado, Edson. Olá, boa tarde, meus amigos. O Valdinei, mais uma vez, boa tarde, Nelson, boa tarde, Sérgio, o Marcelo, que também está, a Eni, que também já nos acompanha aqui, meus pais também assistindo, a Gislaine Pinto de Souza, seja bem-vinda, Gislaine, e eu gostaria de iniciar procurando os recursos da prece para nos fortalecer nesse momento. Vamos, convido a todos para que procuremos a Jesus através do nosso pensamento, mentalizando o nosso mestre querido, amado, para que nesses momentos em que aqui estivermos, sejamos amparados, fortalecidos, inspirados no entendimento e que, de alguma forma, ganhemos fortalecimento moral. Saiamos logo mais com ânimo, com coragem, com energia renovada para avançarmos de forma resoluta dentro da nossa caminhada. Que Jesus e os bons espíritos sejam conosco hoje e sempre. Assim seja. Meus amigos, boa tarde, Patrícia. A Patrícia também chegou aqui conosco. A Eni, escreveu ali. E conforme nós formos tratando desse assunto convivência, desafios da convivência, se vocês tiverem alguma reflexão, coloquem aqui para nós também, vamos compartilhar essas reflexões. Se tiverem dúvidas diante do assunto, podem trazer também para dentro da nossa possibilidade, interagirmos e respondermos, ok? Então, quando o Edson fez o convite, eu fiquei pensando qual tema nós poderíamos trabalhar, refletir um pouco,
nesse período em que estamos ainda num determinado, né, distanciamento social, até familiar. E, da mesma forma que estamos distanciados de tantos corações, estamos próximos de outros tantos. E quantos não são aqueles que, agora que estão conhecendo mais profundamente o Espírito que está ao seu lado na jornada, seja na condição de esposo, de esposa, de filhos, de pais, porque estávamos, muitas vezes, numa velocidade enorme da vida do mundo, não é? Trabalhando 12, 14 horas por dia, 16, dentro de uma rotina que se estabilizou na nossa existência, do levantar-se, buscar as coisas do mundo pelo trabalho, sempre digno, lógico, mas uma grande parte do dia no trabalho, voltarmos cansados muitas vezes, com pouco diálogo diante dessa exaustão, e novamente o dormir para o acordar. E quantas oportunidades talvez estivéssemos desperdiçando para o nosso crescimento espiritual, para o cumprimento dos nossos objetivos nesta reencarnação. E como que um anjo bom permitiu ou impôs que por algum tempo, e isso foi imposto, não foi escolha, no planeta Terra, voltássemos aos nossos lares. Voltássemos à base da família para reestruturarmos, né, sentimentos, vínculos, para que não perdêssemos essa oportunidade. E muitos têm comentado o seguinte, da dificuldade que estão se vendo por agora se surpreender com aqueles que estão à sua volta. Porque aquele convívio que antes era superficial, agora passa a ser diário, e vamos conhecendo mais a miúde, mais no detalhe, certos escaninhos da alma alheia que talvez até então estivesse passando despercebido por nós. Pontos vulneráveis nossos acabam sendo mais tocados nesse convívio 24 horas. Tormentos que trazíamos na alma, muitas vezes se evidenciam. E, diante disso tudo, nós temos que voltar, reestudar, refletir no porquê desse chamado para uma reorganização íntima, para uma nova construção de sentimento mesmo. E observem, quando a gente trata desse desafio de convivência, nós temos que buscar, nós espíritas, dentro da estrutura espírita, subsídios que nos ofereçam um caminho a seguir, um ponto a trilhar. Concordam? Então, a gente tem toda uma base que os espíritos nos oferecem para trabalharmos essa situação que acontece conosco, mesmo nas fileiras espíritas, da dúvida, da incerteza, da ansiedade, do medo, não é? E eu gosto desse assunto me pautar numa obra trazida pelo espírito Irmão X, através de Chico Xavier, o livro Boa Nova. No livro Boa Nova, nós temos inúmeros apontamentos, reflexões, convivências de Jesus com os seus discípulos. E é muito interessante que muitos deles oferecem dúvidas, anseios, receios, que são muito característicos com os nossos nos dias atuais. E a gente imagina, poxa, mas um discípulo do Cristo, às vezes vacilante, um discípulo de Jesus duvidoso. Sim, acontecia. E para esse assunto da convivência, eu vou dedicar algum tempo no capítulo 15, Joana de Cusa. Porque Joana era uma das mais fiéis seguidoras do Cristo, da alta sociedade, né? Ela era esposa do intendente de Herodes, do intendente de Antipas, que era Cusa. Ele era uma alta personalidade, então ela tinha dinheiro, tinha prestígio, ela tinha uma proeminência social, era muito conhecida,
só que por dentro um vazio. Estava na sua casa com o esposo e com o filho, mas se sentia sozinha. Nesses dias atuais, tem alguém que está com os corações amados, mas se sente sozinho? Tem alguém que está ali com o esposo, mas se sente desamparado? Com a esposa e não consegue compartilhar suas angústias, seus anseios? Ela se sentia assim. Sem contar que naquela época havia todo um preconceito em torno da própria mulher, onde ela não tinha determinados direitos. E mesmo na intimidade do lar, Cusa a tratava com certas precauções. Não era aquele esposo amoroso. Não era aquele esposo que ouvia. E ela entrou num determinado conflito porque ela encontrava com Jesus a mensagem da Boa Nova. Chegava em casa, a dificuldade do convívio com o esposo. E isso gera conflito, porque, por um lado, nós sabemos o que precisamos fazer. E, por outro, a dificuldade de não colocar em prática aquilo. E, além, ela começou a querer moldar o esposo da forma como ela queria, ela desejava que ele fosse. Dentro de uma expectativa de realidade, ela queria moldá-lo para a forma que lhe agradasse. Só que cada um tem uma construção, cada um tem um tempo, cada um tem um momento. E ela chegou até a pensar em impor isso à força. Mas, aproveitando-se de uma serva que também era cristã e que conhecia Simão Pedro, ela propõe um diálogo fraterno com Jesus. Jesus aceita, e num determinado dia em que seu esposo não estava, ela vai conversar com o Cristo na casa de Simão Pedro, e ele faz ali com ela uma assistência fraterna completa. E ele começa, olha que interessante, primeiramente falando para ela sobre a estrutura fé nos momentos de dificuldade. Ele diz o seguinte, vou até me aproveitar da obra. Vim abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Porque ela foi com dificuldades, ela foi com dúvidas, ela foi com receios, e ele chega e fala o seguinte, olha, o meu objetivo é colocar fé no coração de vocês. Que vocês se aproximem de Deus por esse vínculo de fé. E aí, quando a gente ouve sobre fé, nós espíritas, quantas vezes já não estudamos o capítulo A Fé Move Montanhas? No Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes não ouvimos falar de fé? Mas como nós estamos nos aproveitando da fé nos momentos atuais? Nos dias atuais? Estamos sentindo a nossa fé inabalável? Como está a sua fé? Ela está intensa? Ou ela está vacilante? Ela tem altos e baixos? Porque a fé, ela possui alicerces. Isso é importante. Há alicerces para que a gente consiga estruturar essa fé na nossa intimidade. Fé, ela traduz confiança. Então, quem tem fé, confia. E a questão de confiar não é algo que acontece do dia para a noite. Imaginemos quando uma pessoa entra na nossa existência. Nós conhecemos uma pessoa. Confiamos 100% nela na primeira vez que a encontramos? Não. Eu não sei de onde veio, quais os reais objetivos, quais são os valores dessa pessoa, o que realmente ele pensa. Há um tempo para que compreendamos quem é esse espírito, quais os seus objetivos, que nos conheçamos primeiro. Como que nós vamos confiar plenamente em Deus se não criamos esse vínculo com Ele, esse laço com Ele? Então, olha que importante nos aproximarmos de Deus e criarmos laços de confiança com Ele. Só que como que eu vou criar esse vínculo com Deus? Né? Como que eu crio um laço com Deus? Como que eu trabalho a minha espiritualidade com Ele? Né? Eu vou me aproximar de Deus, então eu vou começar a vê-lo como aquele Pai amoroso, soberanamente justo, soberanamente bom, que oferecerá para mim o que for de melhor, mas que também contará
com que eu faça a minha parte. Por isso, acaba sendo uma mão dupla a proposta da fé. Eu desenvolvo fé em Deus. Ao mesmo tempo, Ele tem que desenvolver fé em nós, no sentido de que pode contar que, da nossa parte, nós faremos o melhor. Que daremos conta do nosso dever. Se eu estiver fazendo, cumprindo com o meu dever, que de acordo com o Livro dos Espíritos, dever é a obrigação moral, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dever é a obrigação moral, primeiro para conosco, depois para com o próximo. Se eu estiver cumprindo com o meu dever, com a minha obrigação moral, ele vai ter-me no seu livro da vida. Vai saber que comigo ele pode contar. E, naturalmente, aquilo que vier, somente o bem promoverá na minha intimidade. Se eu conseguir enxergar as respostas dele para a minha vida. Muitas coisas que estão acontecendo é a oportunidade que Deus está nos dando para crescermos para ele. Então, compreender Deus e a sua vontade é fundamental nos momentos atuais. Porque a vontade de Deus se manifesta através do nosso planejamento reencarnatório. Então, aquilo que nós planejamos para essa reencarnação, ela manifesta em nossa vida o quê? A vontade de Deus. Porque não é o acaso que nos atrai para a nossa realidade de hoje. São situações já vivenciadas que exigem respostas da lei de causa e efeito, que nos pedem uma melhora, uma nova construção, uma nova oportunidade. E interessante que justamente isso Jesus vai falar a Joana de Cusa, porque logo na sequência ele faz esse paralelo da fé e da vontade de Deus na vida dela. Ele diz para ela o seguinte: Joana, não te acharias ligada ao seu esposo se não houvesse uma razão justa para isso. Então, olha que interessante, a partir do momento que a gente começa a confiar em Deus e ter essa relação próxima dele, sabendo como um pai amoroso que nos envia o melhor, nós começamos a observar a vontade dele à nossa volta e percebemos que os nossos encontros programados, portanto, não ocorrem a revelia da verdade que temos que conceber, que compreender e que vivenciar. Não ocorrem. Ocorrem com um objetivo específico. E ele reafirma, ó, não te acharias ligada ao seu esposo se não tivesse uma razão justa para isso. Não estamos ligados aos nossos familiares se não tivesse uma razão justa para isso. A mesma dúvida de Joana é a nossa, muitas vezes. Por que eu que queria ser tão amado, respeitado, compreendido, estou em meio a pessoas que não agem assim comigo? Poderemos pensar isso? Não poderemos? Por que essas dificuldades, essas portas fechadas? Por que eu gostaria tanto de doar-me a esse coração e não recebo a resposta? Então é como se Jesus estivesse nesse diálogo fraterno falando para nós agora: não está ao acaso você ligado a esse ser querido. Há uma razão para isso. Há uma vontade de Deus para isso. E para compreender, nós temos que fazer o estudo do nosso planejamento reencarnatório. Lembram lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo? Santo Agostinho falando que quando nós desencarnamos, saímos do corpo, levando conosco as nossas tendências positivas e negativas. A nossa realidade espiritual, ela nos acompanha. Não há como nos desfazermos sem esforço de um sentimento que temos. Não é a morte biológica que vai nos transformar efetivamente de um instante para o outro. Continuaremos amando, continuaremos odiando se esse for o nosso sentimento doente. E no mundo espiritual, de uma forma muito transparente, identificamos essas energias, essas vibrações que deveremos mexer, alterar. E aí,
percebemos que somente uma nova incursão na matéria, junto daqueles que já conviveram conosco, isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, é que conseguiremos dar conta de uma nova construção. Lembremos, por exemplo, do livro Nosso Lar, da mãe de Lísia, se recordam? Ela, antes de reencarnar, ela faz uma regressão de memória no Ministério do Esclarecimento e retroage 300 anos junto com seu esposo, para lembrar de determinadas situações, de determinados sentimentos que possui, para que ela possa, num novo planejamento, alterar, mudar. Ninguém volta à Terra para continuar fazendo a mesma coisa, não é esse o objetivo. E não tem um planejamento que é feito para não dar certo. Isso é importante. Se foi planejado, é porque tínhamos condições de dar conta daquele testemunho que viria. Talvez com renúncias, talvez com dores, mas o fardo não seria maior do que poderíamos carregar. Até aqui compreendendo? Então, nesse momento, é estabelecida a nossa personalidade. Dentro de inúmeros pontos a corrigir, vamos imaginar que temos tendências à vaidade, à prepotência, ao orgulho, ao autoritarismo, não daríamos conta de tudo. Mas dentro daquilo que a gente consegue dar conta, nós retornamos para tratar aquele sentimento doente, gerando uma nova construção, né? Então, no momento sociopolítico, econômico, cultural, com aquelas pessoas que compõem a nossa família que precisamos, voltamos à Terra. Dentro de um período maior ou menor, mas com tarefas definidas para transformar. E, com o passar do tempo, vão surgindo essas situações. Com Joana surgiu. Olha, com o esposo, ela encontrou um ser gelado, frio. Agora, qual que era a tarefa dela junto a alguém que não a ouvia, que era frio? Ela já pensou no quê? Vou usar de violência, vou impor. E Jesus fala para ela, mas não é com imposição que vai resolver. Não é com a força. Imagine se Deus usasse de força para nos converter. Deus usa o amor, através de leis amorosas, para nos conduzir de volta, né? Então, da mesma forma que ela sentia isso, a gente tem que fazer uma reflexão. O que eu sinto quando me relaciono com esse, com aquele, com aquela? O que eu sinto? Alguns falarão, eu sinto impaciência, né? Eu sinto impaciência, eu fico impaciente. Ora, se eu percebo que estou impaciente, que tipo de sentimento eu tenho que construir? Exato. Imagine se eu tenho algo a transformar, eu preciso do contato com pessoas que mexam naquele ponto, justamente para que eu, né, para que ele surja e eu o trabalhe. Eu tenho que trabalhar aquele ponto que sinto dificuldade. Se eu gosto do mando, eu gosto do poder, eu dou ordens. Para eu me tratar, o que eu preciso? Muitas vezes, de alguém que me exija obediência. E aí a gente encontra muitos trabalhos, muitos profissionais, onde tem que responder, às vezes, para um chefe que sabe menos do que ele. Não é? Para alguém que impõe uma situação que a gente não tem jeito, tem que obedecer. Não temos voz naquele local. E isso machuca, porque a gente gostaria de dar ordem, só que ali a gente é constrangido a obedecer. Olha que dificuldade. Mas é um tratamento. Se eu não perceber como um tratamento, eu me revolto, né? Outros, a vaidade. Para alguém que gosta de receber elogios, que sente essa necessidade, ele pode estar no meio onde as pessoas não percebam, não notem o que ele faz de bom, o que ele faz de bem. Então, a mulher faz aquela comida boa, nova, uma novidade, uma receita nova, e as pessoas não falam nada. Gostam, mas não elogiam, não parabenizam, e ela se frustra. Muitas vezes, nunca mais faz. Se ela perceber que o ponto vulnerável dela está sendo acionado, ela vai começar a pensar diferente. Olha, eu vou fazer isso porque eu gosto que os outros sintam, né,
de uma forma boa essa alimentação. Eu vou fazer por prazer, mas não para receber o elogio. Olha como começa a ser diferente. Então, a gente precisa desse time, desse tempo, para identificar o que estamos sentindo. Eu vou fechar a janela um minutinho. Nós temos que... Está um pouco de barulho lá fora. Nós temos que identificar o ponto vulnerável que está atuando na nossa intimidade. Todos nós temos. Todos nós temos. Alguns falam o seguinte, mas como é difícil, eu tenho tantos. Pensem no principal. Pensem naquele que, ao longo da vida, mais proporcionou quedas para você. Ao longo da existência, mais você foi acionado nele, mais trouxe lágrimas. Quantos não se perderam porque queriam parecer mais do que são? Quando a gente lê lá o capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, lá nós temos que eles se manifestam naqueles que querem parecer mais do que são, que não se contentam com o que possuem, que olham com inveja o que os outros têm. E aí a gente faz a nossa história de vida e percebe, nossa, olha, ao longo da minha vida, eu senti isso, eu queria ter a melhor nota na escola para ser elogiado. Olha a marca da vaidade. E a gente pode observar também nos nossos familiares, né? Às vezes o nosso filho, quando ele está com os brinquedos, ele distribui para todos, é uma característica. Outros pegam os brinquedos dos amigos só para ele, é uma outra característica. Se a gente fizer essa análise, a gente vai percebendo que no nosso núcleo familiar há elementos que trabalham justamente o que a gente precisa. E em toda a família, não tem jeito, nós estamos diante de alguém que nos puxa para o alto e ante outros que nós deveremos puxar para que a pessoa cresça. Né? Então, quem são aqueles que nós puxamos? Quem são aqueles que nos impulsionam? São referências que não estão ao acaso conosco. Imagine para alguém que tenha preguiça, que procrastina, que adia tudo. Para ela ser tratada, muitas vezes ela vem no núcleo familiar, onde o trabalho emana, onde a ordem é trabalhar. Muitas vezes, desde pequeno, meus pais relatam, viveram no sítio, que às 6 da manhã, eles tinham 7, 8 anos, já tinham que levantar para ir trabalhar. Né? Na roça, junto às criações ali, um ia tratar do gado, das galinhas, mas logo cedo. Para um espírito preguiçoso ter que levantar às 6 da manhã, terrível. Para um espírito que gosta das coisas boas, do prazer, porque o prazer não é só sensualidade. O prazer tem inúmeras coisas. É a sensação do prazer, né, de ser bem tratado ali com o que come, com o que veste. Quantas vezes alguém que nasce num sítio, por exemplo, não vai trabalhar exatamente essas características, sem ter certos recursos, certos requintes, e se não perceber, se revolta. Igual Joana já estava entrando na área da revolta. E diz o benfeitor Emmanuel, quando nós nos revoltamos, isso automaticamente indica em nós rebeldia, e temos que recomeçar. Por que ela estava se revoltando? Tanto que queria impor a força. Porque ela percebia que o marido não seguia o que ela queria que ele seguisse. E às vezes a gente está com os nossos familiares querendo dessa forma. Menino, vai fazer isso. Porque ele não fez naquela hora, a gente se irrita e se desequilibra. Então, peraí, eu tenho que utilizar agora de recursos para auxiliar esse e auxiliar aquele. A imposição já ficou para trás. Porque eu gostaria de dar um comando e que todos obedecessem. Só que vem Francisco de Assis e diz o seguinte, nós deveremos pregar sempre, se necessário, usando palavras. Então, esse pregar sempre é com um exemplo. Quantas vezes o meu exemplo, aí sim, não vai movimentar aqueles que estão à minha volta. Então, eu quero que ele faça, eu vou fazer junto com você dessa vez. Vamos lá? Vamos fazer junto isso? Vamos fazer junto aquilo? E a pessoa vai se motivando
a ter uma nova construção, um novo trabalho. E quando a gente percebe, esse legado vai sendo passado, né? Essa influência vai sendo direcionada. E muitas vezes paremos e nos perguntemos: por que esse relacionamento está conflituoso? Por que eu estou com essa dificuldade? Porque quando esse fala, eu me enervo, eu fico com raiva. Nós temos que nos sentir. Porque o outro não está em nossas mãos mudar. Tenho a certeza disso, nós não vamos mudar com palavras, filhos e esposa e esposo, pais, muito menos fora desse nível. Mas com o nosso exemplo, muitas vezes a gente vai conseguir sucesso, porque um exemplo a gente não esquece. Ensinamentos, às vezes, não vem na mente, mas um exemplo que a gente vivenciou, quem se esquece? Quem se esquece, às vezes, de uma lição de simplicidade de um avô, de uma avó, né? Então, ó, entra aí outras situações para a gente desenvolver. E Jesus foi direcionando isso a Joana, falando que se o esposo difícil estava com ela, é porque era a vontade de Deus. Vejam, tem que ser raciocinado essa vontade de Deus, senão a gente não compreende. Não é? Por isso que a doutrina espírita fala que a fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então é a vontade de Deus. Por quê? Opa, deixa eu me estudar. Nossa, eu tenho todos esses pontos que ele mexe. Realmente é importante ele estar comigo. Porque se eu não estivesse com essa pessoa, eu não ia perceber quantas coisas eu preciso mudar. Quantas coisas eu preciso melhorar. Graças a Deus, essa pessoa está comigo. Foi a vontade de Deus que nos aproximou. O filho, o problema de hoje, o filho que eu deseduquei no passado. A mulher insegura de hoje, quem eu traí no passado. O homem, às vezes desconfiado, aquele para quem eu menti. Só que eu impregnei-o com determinadas vibrações minhas e agora eu tenho que ter uma nova construção. Está tudo certo. Desde que os nossos vínculos não tenham sido por interesse, questões materiais, os casamentos são ajustados para darem certo. Os filhos são injunções que vêm do alto para virem justamente o quê? Né? Trabalhar determinados sentimentos que precisávamos. E aí, Joana, ouvindo isso, o que ela diz para Jesus? Mestre, vossa palavra me alivia. Olha, pessoal, como o entendimento nos alivia. Quando a gente entende o porquê está acontecendo tudo isso. Há pessoas nesse momento desesperadas, ansiosas, diante dessa pandemia. Eu parei, olha, eu não consigo mais viajar, não consigo ir no shopping, eu não posso mais comprar isso, comprar aquilo, eu tinha a minha vida, a minha liberdade, não aguento mais, estou desesperada. Calma, vamos pensar do ponto de vista do espírito. Se Deus permitiu que isso acontecesse, qual o motivo, qual a razão? Qual o reencontro que eu tenho que fazer comigo? Não é? Qual o reencontro que eu tenho que fazer com os espíritos à minha volta? Eu estava com esses espíritos, mas eu sentia esses espíritos junto de mim. Agora eu estou tendo a oportunidade de senti-los, de conversar um pouco mais, de nos vincularmos mais. Quando a gente compreende a importância disso tudo, nos alivia. Está tudo certo, né? Toda dor tem um tempo para passar. E é importante que em toda dor nós aproveitemos para tirar um ensinamento. Não podemos, no nosso estágio de evolução, passar por uma dor e não tirar um ensinamento dela. Não tirar um aprendizado, um valor dessa dor. Vamos analisar a nossa existência rapidamente? Qual a principal dor que você sentiu? Vamos pensar, aquela dor que te marcou. O que você aprendeu com essa dor? Alguns poderão pensar o seguinte, olha, foi uma doença que eu tive. Essa doença, o que ela te ensinou? Poderemos responder às vezes, olha, ela me ensinou a ter paciência, a perceber que o tempo de Deus não é o meu tempo. Trabalhou fé. Né?
muitos valores ela pode ter dado. Outros poderão falar, foi a desencarnação de um ser amado. A minha principal dor foi uma desencarnação. Emmanuel fala sobre isso. Sabe o que ele diz? Que a desencarnação, como ocorre na Terra, ainda é muito importante para nós. Ele fala que no atual estágio evolutivo dos espíritos aqui na Terra, essa separação promove construções espirituais importantíssimas, como, por exemplo, fé e esperança no reencontro. Olha só. Confiança em Deus, que tudo acontece de acordo com as suas leis, por um motivo justo. Que mais que isso vai nos trazendo? Resignação. Resignação é aceitar. Né? Eu aceito. Mas aceitar compreendendo. Percebendo que eu estou desenvolvendo potenciais espirituais naquela situação. E ele fala que esse tipo de acontecimento, se não tivesse, ia ser muito difícil para a gente aqui adquirir. Vejam o que está acontecendo nesse momento de pandemia. Nós não precisamos, efetivamente, de que alguém desencarne, mas basta essa separação que tivemos e que estamos tendo para a gente perceber, olha, como essa pessoa faz falta. Será que eu estava tratando ela como deveria? Esses pensamentos, às vezes, a gente tem quando o ente querido desencarna. Por que eu não falei que eu amava? Por que eu não pedi perdão? Agora ele já foi. Eu perdi a oportunidade. É óbvio que a gente vai fazer as nossas mentalizações, a nossa prece, pedindo desculpa, se for o caso, mas já desencarnou. Certa vez, uma senhora chorando, ela falou para mim, tem psicografia lá no seu centro? Eu falei, mas por quê? Porque o principal consolo da doutrina é a própria doutrina. Por que você quer psicografia? Porque eu preciso de uma carta de minha mãe falando que ela me perdoou. Porque quando nós estávamos juntas, nós brigamos e nunca mais falamos uma com a outra. E meses depois eu fiquei sabendo que ela teve um câncer, que foi evoluindo muito rapidamente, mas eu não fui visitá-la, não ajudei-a, e os meus irmãos me contavam como ela estava, como estava o quadro dela, o que ela estava sentindo. Eu queria visitá-la, mas não conseguia. Queria, mas não conseguia. Forças para pedir perdão. Até um dia em que eu recebi o telefonema do meu irmão falando, mamãe desencarnou. Mamãe morreu. Ela falou que foi um choque aquilo. E aí, automaticamente, remorso, consciência de culpa. E ela queria agora uma carta do plano espiritual da mãe, falando, minha filha, você está perdoada. E eu, com os meus botões, pensando, era tão mais fácil pegar o telefone quando a mãe estava encarnada, pegar do carro e ir até lá, pedir desculpas. Agora ela precisa que o telefone toque de lá para cá. É muito mais difícil, não é? Então a gente tem que aproveitar esses momentos de distanciamento para olhar esses valores. Como eu estava me relacionando com o meu pai, com a minha mãe, com esse, com aquele. Porque saindo daqui, não pode mais voltar como estava antes. Concordam? Tem que ser agora o quê? Uma nova proposta, mais valorosa, mais positiva, mais espiritual, né? Então, dentro dessa necessidade que agora nós vivenciamos, ao sairmos daqui, é uma nova postura em termos de espírito. Então, a gente tem que aproveitar. Por isso que Emmanuel fala que a dor da desencarnação de um ente amado ensina a construir sentimentos. Aproveitemos o isolamento para construir esses sentimentos que talvez a gente só teria a ficha caída quando um desencarnasse. Né? Então, olha, é um aprendizado. Isso não alivia? Saber que está tudo certo? Foi o que Joana falou para Jesus. Mestre, tudo isso me alivia muito. Tudo isso me alivia muito. E ela disse, não é justo que eu lute para impor essa minha vontade sobre o meu marido, e aí que ele diz que o reino de Deus não vem através da violência. Vejam, cada um tem uma forma, um ângulo de observar as situações à nossa volta. Se eu imponho o meu modo de ver para minha esposa, será que vai dar certo? Ela tem uma construção específica, ela teve uma educação, ela tem uma história espiritual dela,
própria dela, cada um tem o seu momento. E quando eu quero colocar a minha vontade sobre o outro, automaticamente eu estou dizendo o seguinte: eu estou com a razão. Eu estou certo. Ele está errado. Será? Ou são paixões que se manifestam muitas vezes? Porque a nossa é sempre a forma correta de ver, o ângulo certo de observar. Então, quando essa ideia vier, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, pera um pouquinho, por que eu não estou valorizando o que o outro fala, a opinião do outro? Por que a minha está sempre correta? No mínimo, eu tenho que ouvir e ponderar. Talvez eu não concorde. Como que eu discordo? Respeitando a opinião dele, da forma que ele pensa. Eu posso expor a minha. Joana queria o quê? Impor a sua condição. E Jesus fala, não imponha. Não imponha. Deus não impõe a sua vontade sobre nós. Ele espera que transformemos. Olha o que ele diz. Ele espera que transformemos essas paixões. E como que a gente transforma? Pela reflexão, por todo esse trabalho que a gente está falando, né? Até aqui. Quando não observado isso, vem a dor. A dor ajuda a transformar. Ou melhor, ajuda a identificarmos. Porque agora, a partir daí, eu tenho um caminho de transformação pela frente. É como o homem que descia de Jerusalém para Jericó, na parábola do Cristo. Jerusalém, a cidade espiritual, Jericó, a cidade do mundo. Então, ele saía da espiritualidade para as sensações. A gente pode estar trafegando nessa estrada, né? Temos o conhecimento espiritual, mas não sentimos espiritualmente. Ainda queremos o quê? Os prazeres do mundo. O poder, a posse, o prestígio, o prazer. Os 4 P's. Poder, posse, prestígio e prazer. Então, eu sei a questão 886 do Livro dos Espíritos sobre a caridade. Eu sei que na 625 é Jesus o nosso modelo e guia. Eu sei que na 621 está na consciência escrita as leis de Deus. Eu sei a 932. Eu sei todas, mas eu estou sentindo. Como na conversa de Nicodemos com Jesus. Ele querendo saber como poderia ver o reino dos céus, chegar ao reino dos céus. Jesus fala que deveria nascer de novo, e ele fala que ele sempre interpretou a lei, não estava enxergando aquilo, e Jesus comenta, mas se ao invés de interpretar, você sentisse? Então, há 2 milênios, nós estamos interpretando o evangelho, as leis, mas nós já conseguimos sentir o evangelho? Sentir, na sua simplicidade, a importância das pequeninas coisas. Olha quantos convites, pequeninas coisas. As pequenas gentilezas que a gente pode agora descobrir o valor dentro de casa. Pequena gentileza de quando a gente observar uma pia cheia, lavar. A gente não se sente bem com aquilo? A pequena gentileza de um mimo, de um agrado. Como é bom receber. Só que para receber, a gente também precisa doar. Então, fazer isso vai mobilizando certas estruturas que talvez nós não estivéssemos exercendo ao longo de muito tempo, né? Pequenas gentilezas que a gente pode fazer agora, numa ligação, perguntar para aquela pessoa se ela está bem, alguém que está mais afastado, idoso, não está saindo, fazer uma videochamada, pequeninas coisas, mas que têm valor, não é? Então, esse tipo de coisa colabora para a nossa transformação. Passar pelos pequenos contratempos. Passar por cima. Ouvir algo que não caiu tão bem. Deixa para lá. Usar uma balança sensível do farmacêutico, colocando de um lado o desagravo que ocorreu e do outro as virtudes, as coisas boas que o nosso companheiro sempre teve de valor, de virtude. E aquilo, passa por cima. Vou me colocar no lugar dele. Indulgência. Momentos agora que a gente tem que fazer para crescer, né? E Jesus comenta isso com Joana. Se você não se transformar, se não ocorrer essa transformação, o indivíduo chega a despertar, às vezes, somente para Deus através de uma lágrima. Olha como que Jesus é claro aqui. Então, Deus, ele nos aguarda. Ele espera que transformemos nossas paixões. Mas há situações
em que só se altera o quadro através de uma lágrima. E essa lágrima, por isso que no Evangelho se coloca como a dor é uma bênção que o Pai concede aos seus eleitos. Essa lágrima que vem em forma de dor, vem para nos desiludir, para nos desencantar, para sairmos do pedestal, dobrarmos o joelho, observarmos que ninguém faz sozinho nada, nenhuma construção se edifica somente com uma pessoa obrando, trabalhando, é preciso o conjunto, unindo forças, né? Por isso que o lema de Kardec era trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade, um com o outro, um respeitando o outro, os outros limites, e tolerância, porque sem tolerar, cada um fica bicudo com o outro, cada um para um lado. Não há esse trabalho de união e de crescimento. Dentro de casa, a gente pode usar esse lema: trabalho, solidariedade e tolerância. E através da tolerância, a gente começa, às vezes, a dar o primeiro passo para esse relacionar-se. Né? Vou tolerar esse, e aí eu vou trabalhando minha intimidade para começar um relacionamento, para chegar lá na frente no amor. Perguntas até aqui, pessoal? Como que tá? O Valdinei, ele diz o seguinte: essa pandemia está nos fazendo encontrar uma pessoa da qual corríamos para não ver. Nós mesmos. Muito bem. Uma autoanálise é fundamental para podermos nos entender e nos aceitar assim. Fazer o mesmo com as pessoas com as quais convivemos. Conhecerei a verdade, conhecer a si mesmo como é, e a verdade vos libertará. Ou seja, poderei ser eu mesmo e deixar de ser escravo da minha persona. Os desafios da convivência não começam com a própria convivência e depois com os outros. Muito bem. Né? Se compreender, analisar, observar os pontos positivos, é aquilo que tem que construir. Né? Não olhar só o defeito, olhar os valores também. Mas, né, observar e ter muito claro hoje o que eu preciso para dar esse salto, esse degrau. Né? Porque o que nós temos já de identidade com Deus, a gente não perde mais. É identidade, é construção. Tá? Eu tenho a identidade divina e tenho a personalidade. A minha identidade divina, poxa, imagina se eu construir paciência, eu não perco mais. O Chico, quando a gente observa para ele, vê aquele homem paciência, aquele homem humildade, ele não perde, ele já está identificado com Deus naquilo, não é? Então a gente tem que criar essa identidade e aproveitando, como está o nosso espaço de Deus na intimidade? Quanto que eu tenho ocupado meu pensamento com Deus? Eu estou online com Ele? Ou o meu espaço ainda está muito vazio? Quanto mais eu ocupar a minha mente com o alto, buscando uma sintonia mais elevada, eu não me deixo levar pelas ideias baixas. Por isso, tomar cuidado com aquilo que a gente assiste. Não é? Que hoje em dia é só catástrofe, notícias tristes, para baixo, depressivas. Nós vamos entrando naquela sintonia e quando a gente se observa, está com medo, né? Tá ansioso, está com um sentimento de culpa, porque não pode ver os seus pais, porque não pode visitar aquilo, dá aquele sentimento de culpa, e a pessoa se abate. Então tem que ter muito claro, calma, né? Mesmo esse distanciamento não é por vontade nossa nesse momento. Há uma lei que veio. Então, o que eu posso aprender nessa situação? Já que chegou até mim, o que eu posso aprender com isso? Meus amigos, até pelo nosso tempo, vou resumir esse diálogo com Joana. Ela sai dessa conversa com Jesus transformada. Um painel novo se abre diante dos olhos dela. Ela percebe que o ponto de transformação dela é o marido. E Jesus aconselha, volta para o seu lar e seja fiel. E ela voltou a atender o pedido de Jesus, só que a forma como ela observou o esposo a partir dali foi totalmente diferente. Ela não via mais ele como um marido. Ela via como um filho. Olha que mudança de olhar. Ela via aquele espírito, procurava vê-lo
como via o espírito do seu filho. Né? Então, é um outro olhar. E ela começou a enxergar, ela procurou fazer isso, está no livro, os lados positivos dele, ao invés dos lados negativos. Olha só, Joana procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que possuía ele de bom. Então, você está com dificuldade na sua casa? Procura, olha só, esquecer todas as características inferiores de quem está com você. E para observar somente o que ela possui de bom. Faz uma lista. Tudo que aquela pessoa faz de bom, inclusive coisas materiais. Passa roupa como, né? Limpa a casa, ele limpa a casa, não estou sendo preconceituoso, ele limpa a casa que me surpreende. Arruma a cama que nem o quartel, porque às vezes aquelas pessoas que fecham a porta vão lá, jogam a moeda para ver se a moeda pula, para ver se está bem arrumadinha. E, nossa, ele passou no teste. Então, ó, coisas positivas e íntimas. Olha, ela tem me ouvido tanto, ele tem coragem, ela tem tanta esperança que vai ficar as coisas boas, porque quando acontece algo negativo, eu lembro da pessoa no que ela tem de bom. Foi o que Joana começou a fazer, ó. E aí, ela foi se transformando a partir daquele momento. Como toda a existência, passou por provas e dificuldades. O seu esposo caiu em desgraça política e econômica, acabou desencarnando num processo depressivo enorme. Divaldo Franco comenta que há alguns anos na Europa, numa conferência espírita, Joana de Ângeles chegou para ele e disse: está vendo aquele senhor? Sim, pois é, ele é Cusa. É espírita hoje, tem muitas dificuldades, muitas perturbações, mas já está nas fileiras espíritas. Divaldo se alegra, está até no livro de Ana Landi, numa das biografias dele. Achei muito interessante. Olha a busca do espírito pela sua transformação, não é? E então ela começou a observá-lo diferente, só que ele acaba desencarnando. E aí vieram os testemunhos. Importante isso, porque às vezes nós estamos nos preparando para outros testemunhos. São verdadeiras montanhas que nós imaginamos que não vamos transpor, mas quando chegamos no cume, observamos, olhamos para trás e falamos, demos conta, só que a outra maior. E ela passou pela dificuldade de ter que cuidar do filho sem dinheiro, sem recursos, então ela passa a ser uma serva humilde, justamente das socialites da época que a recriminavam. Ela não tinha ouvidos para aquilo, já estava desenvolvendo uma humildade muito grande, sempre com o pensamento em Jesus, até o dia que ela vai presa numa catacumba, ouvindo uma pregação cristã, ela e o filho, e levada ao circo, ambos são amarrados, com toras à sua volta, embebidas em resina, altamente inflamável, e chega o carrasco para ela e diz, Joana, abjura, nega o Cristo. Ela fala, não posso fazer. O filho, percebendo que eles serão queimados, diz, mãe, nega, mãe, abjura. Como se falasse assim, entre nós, nega, depois está valendo. Ela, não, não, e começa a chorar pela situação do filho. E naqueles instantes, ela começa a se recordar de Maria de Nazaré, as dores que Maria passou ao observar o filho crucificado, Jesus, que nada devia, que só fez o bem. E novamente ouve o filho, mãe, abjura, nega o Cristo. Ela fala, cala-te. Jesus sofreu muito mais do que nós sem merecer, e nós temos todo um passado de culpa para nos reabilitar. Negue nunca. E aí começa a labareda a crepitar, e ela e o filho a serem queimados. Nisso ela sente uma mão em seus ombros e diz, Joana, foste fiel até o fim, passaste pela porta estreita, agora vem, minha filha, eu vou te amparar. Era Jesus recebendo Joana de forma vitoriosa, que saiu pela porta estreita das dores, das dificuldades,
compreendendo as limitações, as dores que a vida trouxe e nos oferecem também. E fica-nos um exemplo muito profundo, porque ela era uma serva de Jesus, uma discípula do Cristo, mas também passou por conflitos, muitas vezes iguais ao nosso. E ela tomou uma decisão: mudar, se esforçar, fazer o bem, uma nova construção. Nós podemos também fazer isso hoje. Se já erramos no passado, não importa. O importante é, daqui para frente, uma nova vibração, um novo foco, na certeza de que Jesus olha para o que tem de positivo em nós. Já que o mal é transitório, ele sabe o nosso valor. E vai investir nesse valor que nós temos para que promovamos o crescimento necessário para a chegada até ele. Ok, meus amigos? Nosso tempo se esgotou. O Edson respondeu aqui para o Valdinei também, ó, precisamos aprender a conviver com as pessoas difíceis da nossa família, mas evidentemente precisamos conviver conosco mesmo, nos conhecendo. Exatamente, Edson. Já estou aqui, viu, Rodrigo? Prendeu o papel delas. Estou te vendo aqui, meu amigo. Muito bom. Queria agradecer a oportunidade de hoje, viu? Nós é que agradecemos. Trabalharmos esse tema em conjunto. Excelentes reflexões, Rodrigo, um momento tão importante, né? Somos muito gratos aí pelo seu tempo despendido para que trouxesse um pouco mais de luz aí para os nossos corações. Eu agradeço também a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando e vamos encerrando. Você gostaria de falar alguma coisa no final, Rodrigo? Agradecer a participação e nesses momentos, né, de dificuldade, temos todos a certeza de que o alto não nos desampara, que mantenhamos essa conexão diária com os amigos espirituais, porque às vezes a gente imagina que pelos centros estarem fechados, né, esse vínculo diminuiu. Não diminuiu, porque são leis de afinidade e sintonia. Então mantenhamos em nós essa chama viva de espiritualidade, cultivando-a, e os bons espíritos estarão conosco sempre. Muito bom. Uma boa noite a todos, que possamos, nesse sábado à noite, refletir sobre essas palavras e enxergar os nossos queridos, aqueles que estão dentro de casa principalmente, com esse olhar um pouco mais amoroso, com mais compaixão e mais discernimento espiritual. Boa noite, obrigado a todos. Muito boa noite, muito obrigado, até a próxima.